mesmo o verso 11. Tá? E depois eu indico outro texto, assim que eu estiver terminando essa leitura aqui. Atos 19, 8 a 12, na AA. Só colocar lá, não é RA não. NAA, Nova Almeida Atualizada. É essa aí. Muito bem. Muito bem. Vamos à leitura do texto. Irmãos, é bom que você diga que quando esses textos são projetados lá, é somente para você evitar de abrir a sua Bíblia, mas você tem que acompanhar, ler junto, participar. Não é para você ficar assistindo, não, assim, assistindo. Sabe nem o que está lá na tela, está só ouvindo. Quando você ouve, me parece que foi Confúcio que, não sei se eu vou lembrar agora da frase, né? Ele disse assim: quando eu ouço, não sei se vou lembrar direito aqui. Ele diz, quando eu ouço, eu aprendo, quando eu vejo, eu lembro, e quando eu faço, aí tem outra coisa aqui lá, outra coisinha lá. Então, quando você vê, você lembra, é melhor, né? Ver e ler. Ver é ler. Não é só olhar lá, não, é ler. Então, vamos ler juntos. Talvez você não tenha essa versão aí, quiser acompanhar na tela, o Moisés vai colocando lá à medida que for fazendo a leitura aqui. E eu vou fazendo já a leitura e já fazendo algumas aplicaçõezinhas, né, do texto para os irmãos entenderem. Diz assim o versículo 8: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Ou seja, ele certamente deu o seu testemunho, né, de como encontrou com Jesus e o que ele estava fazendo e tal, mais ou menos isso aí. Aí, até o versículo 12 é o testemunho dele, praticamente. O verso 9: mas, quando alguns deles, dos judeus, os judaizantes, se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho. Caminho ali é uma palavra para identificar os crentes daquela época, não é? Porque Jesus tinha pregado que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, eles chamavam, dizer que quem estava seguindo a Cristo estava no caminho. Então, enquanto esses teimosos e descrentes estavam falando mal do caminho, não é? Diz o texto que, diante da multidão, já era muita gente que tinha convertido, tá? Aí diz que Paulo se afastou deles. E aqui tem uma verdade que eu não quero misturar com o tema da minha mensagem, mas não pode pular ela não. Tem hora, irmão, que a gente tem que dizer basta. Só vou até aqui. Paulo estava pregando, de repente ele viu que todo mundo estava entendendo o que estava acontecendo e ninguém se convertia. Ele disse: então eu não vou pregar mais aqui. Basta. Isso vale para todos nós. De repente você está insistindo com a pessoa, insistindo, e você sabe que ele já entendeu o plano de Deus, mas ele não quer, larga ele para lá, tira a mão de cima das costas dele. Olha aqui, Paulo fez isso. Diz que afastou deles e levando consigo os discípulos, olha que coisa bela. Só que meu texto aqui pulou aqui, deixa eu voltar aqui de novo. E levando consigo os discípulos, veja que já era muita gente, diz que ele passou a falar diariamente na escola de Tirano. Ele saiu dali e foi para a escola de um certo Tirano. A gente tem pouca informação a respeito desse homem, desse cidadão, mas talvez, calcula-se que ele tinha uma escola de filosofia, porque era o forte da época, daquela região ali, daquela comunidade greco-romana, né? Acredito que sim. Há alguns que dizem que quando acharam alguns manuscritos, onde esse tempo aqui que Paulo utilizava era mais ou menos das 11 horas até as 3 horas da tarde. Era o tempo que ele tinha disponível para continuar pregando aquilo que ele pregava lá na sinagoga e tinha largado para lá. E aí diz a Bíblia que ele passou a falar diariamente na escola desse Tirano. Porque lá na sinagoga era só os sábados. Agora não, ele aproveitou o tempo e continuou falando a respeito do reino de Deus, diariamente na escola desse Tirano. Agora, olha o que diz o versículo de número 10 e 11. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, da província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Passou 2 anos nessa escola pregando. Agora, o meu assunto, o meu tema com os irmãos, vai a partir do versículo 11 aqui.
Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levar os enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam e as suas vítimas e espíritos malignos se retiravam. Coisa extraordinária, né? Pastor, qual é o outro texto? É 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20. 2 Timóteo 4, 20. Vai para a tela, mexe com a Bíblia, não você vai atrasar a sua leitura. Olha o que o texto diz. Paulo dando um relato para Timóteo, que estava nessa região de Éfeso, ele estava na cidade de Éfeso, onde isso aconteceu, e há mais ou menos 10, 12 anos, mais ou menos, Paulo escreve a Timóteo, lá nessa cidade onde ele pregava diariamente, na escola do Tirano, tá? Lá plantou-se uma grande e poderosa igreja, chamada Igreja de Éfeso, e aí Paulo, no fim da sua vida, dá um relato dos últimos dias e do que tinha acontecido com todo mundo. Aí ele diz assim no versículo 20, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Pode sentar, Deus abençoe. Entenderam essa leitura? Tudo aqui, final do leitura de Atos, começo dessa. Começo não, e o final também dessa de Timóteo. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo, durante 2 anos, disse o texto, 2 anos, diz que Deus, pelas mãos dele, fazia milagres extraordinários. Irmãos, não era curar uma dorzinha de dente, curar uma dorzinha de cabeça, um probleminha de coluna. Essa coisa que a gente vê na TV, mal feito, uns milagres mal feitos que a gente vê. Não era isso, não. A Bíblia diz que eram milagres extraordinários, era coisa que eles nunca tinham visto antes. Coisa extraordinária, única, ninguém nunca viu. E eles olhavam para Paulo e viam nele tanta unção de Deus, tanto poder de Deus, que pediam ele para ir na casa das pessoas orar. Ele disse, não tenho tempo, não posso ir. Ele disse, então me dá esse vetal seu aqui. Catava aí, corria lá, chegava lá, batia na cabeça do endemoniado, pau, o demoniado ficava liberto. Saía de novo para o outro lado, tinha outro doente, pegava o avental de Paulo, passava em cima do doente e o doente ficava curado. Imagina um negócio desse. Isso lá em Atos dos Apóstolos, 10, 12 anos atrás. Ele está agora preso em Roma, né? Ele passa esse relato para Éfeso, onde estava o seu amigo Timóteo, contando o que se deu de seus colegas. O texto aqui é maior, peguei só o versículo 20, mas ele dá um relato de quase todos os seus colegas, auxiliares, discípulos, que com ele andaram nas suas 3 viagens missionárias. 4, uma não está registrado, mas tem indícios dela, né? Que ele deu mais de 3 viagens missionárias. Essas pessoas, dessa turma, ele faz menção de citar o nome de 2 aqui, dizendo que Erasto ficou em Corinto, certamente cuidando de alguma coisa lá, de uma igreja, algo assim, ou auxiliando. Ele diz, e quanto a Trófimo, esse Trófimo aqui, irmãos, a Bíblia fala pouco a respeito dele. Mas o que fala dele é algo extraordinário, porque tudo indica que ele era gentio, ele não era judeu. Porque, por causa dele, houve uma confusão em Jerusalém, porque eles acusaram Paulo que estava entrando com ele no templo sagrado, não podia. Ele era auxiliar colado em Paulo, era o homem da confiança de Paulo. Diz a Bíblia que quando ele estava lá na cidade de Mileto, a Bíblia diz que ele foi acometido de uma doença e de tal maneira que não pôde seguir viagem com Paulo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui agora. Você acredita que Paulo orou por ele ou não, lá em Mileto? Colega de viagem, companheiro, de confiança. Porque obreiro bom, irmão, não se faz de um dia para o outro. Gente de confiança não se faz de um dia para o outro. Você acredita que Paulo orou por ele ou não? Pergunta retórica, claro que orou. E muitas vezes, clamando a Deus, apresentando a causa pela qual ele teria que curar aquele companheiro de viagem, porque ele estava só, estava ficando só, era fim da picada. E aí diz a Bíblia que não teve cura nenhuma, Deus não interferiu, Deus não interveio. E o resultado foi que ele teve que seguir viagem, porque ele estava em direção a Roma, ele tinha que ir para lá. Aí ele deixou
ele doente em Mileto. Imagina o coração de Paulo, deixar o seu auxiliar, seu companheiro doente, porque não deu conta de andar, ele não conseguiu ir, e Paulo não arriscou ir com ele doente daquele jeito. Ele devia estar ruim demais, de não dar conta de seguir o apóstolo mais, de andar com ele, de ir com ele. Imagina uma situação dessa. E aí você lembra de Atos dos Apóstolos, que Deus, pelas mãos deste mesmo Paulo, fazia milagres e curas extraordinárias. Imagina aqui, como é que você explica isso? Sabe por que eu estou trazendo esse texto aqui, irmãos? Eu não gosto muito de dar tema para meus sermões, eu vou falando, e vocês vão pegando o que dá para pegar, que não der, né? Deixa escapar. Mas eu, quando estava estudando esses dois assuntos aqui, eu achei por bem dar um tema para esse sermão que eu vou ministrar hoje. O tema é: Deus pode tudo, mas não faz tudo. Ou verdade dura de engolir, né? Ele pode tudo, mas porque está claro que ele não faz tudo. E por que eu estou trazendo essa mensagem aqui? Porque no dia 17 do mês passado, o irmão Hilton e a irmã Valdo me levou lá em Guapó para ministrar e cooperar com o pastor Marcos. Quando terminou, nós estávamos na mesa almoçando e a irmã que me convidou, eu fui pastor da mãe dela, lá no Faisalville, e ela era garotinha, igual essas aqui que encostou aqui, ó, na época. E agora a filha dela, ela tinha uma filha, a filha dela estava depressiva, parou de ir na igreja, não estava indo na igreja mais, a menina dos 20 anos mais ou menos, não parou de ir na igreja e estava decepcionada com Deus. O problema dela é que ela estava decepcionada com Deus. E a razão era que ela se engravidou, perdeu o bebê na gravidez, e alguém lá na igreja, não sei quem, disse para ela que Deus sempre ouve a oração de uma mãe. Mandou ela jejuar e orar pelo filhozinho que estava na barriga, que Deus ia ressuscitar ele, restaurar ele, porque o médico estava fazendo tudo para segurar e não estava conseguindo, medicamento e tal, aquele negócio todo. E alguém disse que se ela orasse, ela como mãe, Deus podia curar o menino, ressuscitar o menino da barriga dela e tal, alguma coisa assim. E Deus podia ou não podia? Claro. Deus pode ou não pode? Pode. Mas qual o resultado? O menino morreu. E ela agora estava de biquinho com Deus. O pastor não quer ir mais na igreja, está decepcionada com Deus, e chora o tempo todo, e lá, que Deus é esse. O negócio dela é que Deus é esse. Eu disse, esse aqui é meu telefone, manda ela ligar para mim, que eu tenho uma palavra de Deus para ela. Porque na hora que ela falava comigo, eu lembrei desses dois textos. Estava aqui na mente, no coração, está aqui. E depois ela me ligou, nós falamos 45 minutos no telefone, chega, esquentou o telefone assim. Ó. E aí eu dei uma palavra para ela, e depois, uma semana depois, eu liguei para a mãe dela. E aí, a fulana de tal, não vou dizer o nome dela não. Como é que pastor voltou para a igreja, está no ciclo de oração de novo, está servindo a Deus, está louvando a Deus, está vendo? E glória a Deus. E eu senti que Deus estava botando na minha boca as palavras para ela, que é por onde eu vou passar aqui nesse sermão, porque nenhum de nós estamos isentos disso aqui, ó, dessa realidade aqui. Ó. Isso aqui é uma realidade. Porque na nossa cabecinha, quem é filho de Deus está na frente de muita gente. Sou filho de Deus, sou crente, Deus me ama, tá. Agora me dê o nome de um miserável que pisa o planeta Terra que Deus não ama. Deus ama a todos, Ele nos amou, foi antes de nós amarmos Ele hoje. Então Deus ama a todos. O problema é que nem tudo que nós pedimos a Deus para Ele fazer, Ele tem a obrigação de fazer. Por quê? Porque Ele trabalha com propósitos. Propósitos. É uma palavra que todo cristão precisa entender ela na vida cristã. Deus trabalha com propósitos. Então, eu separei 3 lições. Eu sempre não termino meus sermões, mas vou te adiantar para você. Se eu não der para ministrar tudo, pelo menos cito, para você depois organizar e pregar onde você passar por aí.
A primeira lição, o primeiro saber que essas verdades a respeito de Deus flui desses dois textos aqui, é que curar ou não curar, responder ou não responder, note bem, curar ou não curar, responder ou não responder, não é regra. Que qual era a regra aqui? Que Paulo nem desse esse testemunho quanto a Trófimo está comigo aqui em Roma. Pronto. Por quê? Porque se esse homem fazia milagres extraordinários lá em Éfeso, ao ponto de nem ele, eram as roupas, os aventais dele, passava nos demônios, era expelido, passava nos doentes e eram curados, o que era uma doencinha de Trófimo, irmão? Era nada. Só que Paulo, eu não tenho a menor dúvida, eu creio que você também não, orou, até cansar de orar e disse, não tem jeito, vai ter que ficar aqui. Deus não cura e eu estou indo embora, eu preciso de ir. E aí a gente questiona, né? Isso é comum do ser humano, né? A gente questionar. Paulo certamente saiu dali decepcionado com Deus. Não era lógica de Paulo sair? Não era lógica dele perguntar, Deus, por que lá em Mileto, o senhor, lá em Éfeso, o senhor fez aquelas maravilhas? Cadê o Senhor? Não era a oração de Paulo? Não. Paulo deixou ele em Mileto, não falou nada, não reclamou, foi para Roma, cumpriu o seu propósito, deu o relato e pronto, ficou tudo certo. Não temos notícias se Paulo futuramente reencontrou com o Trófimo, porque não sabemos se ele recuperou da doença que ficou lá em Éfeso. Isso aconteceu não somente com ele, mas isso aconteceu também com Epafrodito. Filipenses 2, vamos ler esse texto também, ele é bem legal para a gente entender isso aqui. Não vai pensar que é um caso isolado. Filipenses capítulo 2, verso 25 a 27. Paulo teve outro problema do meu jeito. Olha lá. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito. Deixa eu ler aqui, para ficar mais fácil para mim. Vamos lá. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito. Paulo está escrevendo a igreja de Filipos, lá na cidade de Filipos. Eu vou enviar Epafrodito, o meu irmão. Olha o relato, olha a biografia desse Epafrodito, irmão. Ele é meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. E da parte de vocês, um mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Porque Epafrodito saiu de Filipos e foi até Roma levar uma oferta para o apóstolo São Paulo. Chegando em Roma, ele adoeceu. Olha o versículo 26. Ele tinha muita saudade de vocês e vocês estavam angustiados, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Agora, olha a doença do abençoado. De fato, adoeceu, estava à beira da morte. Chegou o momento que eu pensei que ele ia morrer. Pergunto, Paulo orou por ele ou não? Claro, pergunta retórica. Ficou à beira da morte. E não somente dele, Deus, a morte, mas Deus se compadeceu dele. Deus compadeceu dele, não deixou ele morrer. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque ele já estava triste lá, porque estava longe dos irmãos, e agora a tristeza de perder um companheiro, amigo, cooperador, irmão, Epafrodito. Epafrodito era homem de confiança de Paulo. Companheiro, quando alguém lá disse, olha, vamos fazer uma oferta para o apóstolo Paulo, quem pode levar? Epafrodito disse, eu vou levar. Pensa em caminhar naqueles dias, irmão, tá mesmo que a gente de hoje, pega um Uberzinho, chama um Uber, rumbar, Aqueles dias era atravessar mares, atravessar desertos, atravessar situações difíceis, de salteadores pelo caminho, mas Epafrodito se predispôs a ir lá levar a oferta para Paulo. Chegou lá, adoeceu, não se sabe por quê. E Deus disse que ele só não morreu porque Deus teve piedade dele. Entendeu? Preste atenção, porque isso pode acontecer com Paulo e comigo e com você. Você orar por uma causa, por uma situação, e você orar, e Deus não agir. Por que Deus não age, pastor? Porque Deus só faz as coisas com propósitos.
Por que que lá nos dias, por exemplo, de Éfeso, lá, Paulo fazia milagres extraordinários ao ponto de fazer o que fez? Porque naqueles dias, ou Deus realizava os milagres lá, ou Paulo e a sua equipe seriam sucumbidos pela aquela idolatria que havia naquela cidade. A cidade era de Éfeso, irmão, a cidade da grande deusa Diana, ou a deusa Artemis. O templo dela foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, para você ter ideia só. Num daqueles momentos, quando o apóstolo São Paulo, eles descobriram que Paulo estava tirando os lucros deles. Por quê? Porque tinha um tal de Demétrio que era fazedor de nichos da deusa. Esses bichinhos que eles vendem, aqueles santinhos, né? Aqueles capetinhos assim que eles vendem. E aí, Demétrio era um artífice desse. Ele disse, olha, esse homem vai acabar com o nosso lucro aqui. Vamos mandar esse homem embora. Esse homem aqui não é dos nossos, não. E aí, ele fez um alvoroço, mobilizou o povo, e eles passaram 2 horas gritando, grande é a deusa Diana dos Efésios. Grande é a deusa Diana. 2 horas gritando. Imagina. Ou Deus faz milagres pelas mãos de Paulo, do jeito que fez, para quebrar a idolatria daquele povo, ou o trabalho lá seria infrutífero. Lá tinha um motivo para acontecer. Não tinha jeito. Deus podia fazer e fez. Mas em outros momentos, Deus poderia fazer também, mas não fez. Então, fazer ou não fazer, responder ou não responder, curar ou não curar, não é regra. Pastor, completa agora o entendimento. Por isso, você tem sempre que orar. Por quê? Porque você não sabe que hora que Deus vai curar. Pode ser que Ele vai curar, e aí? E você não ora? Pode ser que Ele queira curar. O que você tem que fazer é aprender com Jesus. Jesus, quando, naquele momento dificílimo, terrível, não é, do Getsemane, vamos ler esse texto, Marcos 14, 35 e 36, no Getsemane, Marcos 14, 35 e 36. O texto está narrado nos 3 evangelhos. Eu achei esse texto mais apropriado, por isso eu trouxe ele. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava. Por qual motivo que ele orava? Para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Afastou um pouco, outros evangelistas dizem que foi cerca de um tiro de pedra, ou seja, uns 30 metros. Afastou e orou. E vem de novo o verso 36. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Olha que beleza. Isso aqui é aprendizado de Jesus, irmãos. Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Não tem nada que o Senhor não possa fazer. Agora, olha o segredo da oração aqui. Porém, não seja como eu quero, e sim o que tu queres. Então, toda vez que você orar, ore reconhecendo que Deus pode fazer. Tudo te é possível, está escrito lá. Agora, termina a oração com a consciência de que Deus vai fazer se Ele quiser. Se não quiser, não vai mudar nada. Aleluia. Simples, fala, meu bem. Veja que coisa. Então Deus sabe por que Ele cura e por que Ele não cura. O que você tem que entender é que Ele pode todas as coisas. Quando você ora por um canceroso, quando você ora por uma doença que ninguém cura e Deus não cura, não é porque Ele não pôde curar, não. Jesus disse que Ele pode todas as coisas. Tudo te é possível. Aleluia. Não tem nada fora disso aí. Tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. É como se Ele dissesse, você tem um plano B. Porque ali era um homem Jesus orando. Era um homem, era o filho de Maria que estava lá. Não era o filho de Deus, não. Era o filho de Maria. Mas depois ele diz, porém, ou seja, apesar de eu querer que o Senhor faça isso, apesar de eu querer que o Senhor tenha um plano B, não faça a minha vontade.
Nada, nada como eu quero, e sim como tu queres, como tu queres. O Senhor sabe o que é de melhor. O Senhor sabe se o Senhor responde ou não responde. O Senhor sabe se o Senhor dá ou não dá. O Senhor sabe por que não dá. Eu não sei, eu só sei da minha necessidade, eu estou te apresentando. Eu sei que o Senhor pode. E se Deus tiver um projeto nisso, irmãos, Ele vai fazer. Simples assim. Quantos aqui de nós não já vimos Deus fazer curas extraordinárias? Gente que estava com câncer, vem dar testemunho que Deus curou. E outros que estavam com câncer, vem dar testemunho que Deus levou. Porque Ele sabe todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. Então, você serve o Deus de Paulo, irmão? Sim, amém. Ok, você serve o Deus de Paulo. Pois fica sabendo que o Deus de Paulo, para ele curar ou não curar, não é regra. É exceção. Ele pode curar e pode não curar. Certo? Essa é a primeira verdade que esse texto nos ensina. A segunda verdade, ela está entre esses dois textos aí, não é? Paulo fazia milagre extraordinário e depois ele deixou doente em Mileto seu auxiliar precioso. Embora que fazia milagre, já não pôde orar para Deus curar um doente. Que verdade que a gente aprende aqui? Quem precisa aprender, irmãos, a deixar Deus ser Deus. Deixe Ele fazer como Ele quer, sem provocar em nós sentimento de inferioridade, de birra. Igual essa menina lá, ela estava birrenta com Deus. Coitada, né? Sem conhecimento dessas verdades, qualquer um ficaria. Ela estava com birra com Deus, Deus não curou ela, Deus não ouviu ela. Ela era mãe, mãe ora pelos filhos e Deus cura. Cura, mas nem sempre. Esse aqui é o problema. Né? Então, nós temos que fazer o quê? Aprender a deixar Deus ser Deus. Porque um Deus que faz tudo o que nós queremos, ou melhor, deixa eu usar uma frase aqui mais técnica, né? Um Deus que se preza, irmãos, Ele é Deus e não servo. Porque se Ele faz tudo o que eu quero, Ele é meu servo, não meu Deus. Eu quero Ele, pum, eu quero Ele, pum, eu quero Ele, pum, eu quero Ele, pum de novo. Uai, é meu servo. Ele é o meu Deus. Que na hora que Ele fizer, eu tenho que entender nessa relação aqui de aprender a deixar Deus ser Deus, é que na hora que Deus fizer, o que Ele fez não vai me deixar orgulhoso, pensando que eu sou um super crente, que eu oro e Deus acontece. Igual eu vejo muita gente aqui dizendo que vai rasgar a Bíblia se Deus não fizer, porque um dia fez, lá não sei aonde, Ele está achando que vai fazer de novo. Eu vi aqui no Rio Vermelho, aqui, os mais velhos aqui, não tem ninguém aqui na minha idade, todo mundo mais novo. Eu vi aqui no Rio Vermelho, aqui, ó, um pregadorzão lá dos Estados Unidos, famoso, veio para cá, botaram cartaz para tudo quanto é lado, ele levantando um aleijado, não sei de quê. Aí levaram o coitadinho dos aleijados para lá. Sabe quando se levantou? Respondo não. Nenhum levantou. Porque um dia já levantou, mas havia um propósito para aquilo, agora aqui não levantou. E ele foi convidado porque ele era levantador de gente de cadeira de roda. E Deus não é menino e nem besta. Passaram vergonha. Porque no primeiro entendimento, curar ou não curar, não é regra. O que eu tenho que fazer é a segunda verdade, deixar Deus ser Deus. O dia que Ele quiser curar, Ele cura. O dia que Ele curar, debaixo das minhas mãos, eu vou glorificar Ele, não pensar que eu sou alguma coisa, até porque os milagres extraordinários que eram feitos era Deus fazendo através das mãos de Paulo. Porque se o milagre fosse do Paulo, ele não tinha deixado nem Erasto e nem Epafrodito doente, tinha curado todos os dois. O poder não era dele. Eu tenho que entender que quando eu orar e ele curar, não vai me deixar vaidoso, porque eu sei que Ele quis curar, foi da vontade dEle, glorificado seja o seu nome. Quando eu orar e Ele também não curar, não vai me deixar menor, não vai me deixar o medíocre, né? Não vai deixar. Por quê? Porque eu sei que Ele pode curar, como também pode não curar. Você entendeu, irmão? Ele pode curar e pode não curar. Ele é livre.
Por isso que Jesus mandou nós submetermos a Ele tudo à sua vontade. Faz a tua vontade. Eu já vi umas situações em que a pessoa às vezes está no hospital, doente, sofrendo, a gente está aqui, lutando. De repente a família decide deixar Deus livre para agir, ou para levar, ou para não levar. O que é que Deus faz? Descansa a pessoa. Deus responde a oração. Como? Descansando a pessoa, tirando o sofrimento dele, tirando a dor dele. Dá apenas uma saudadezinha por um tempo da ausência do ente querido, mas Deus faz do outro jeito, faz do jeito dele. Então, nossas orações vão ser sempre respondidas, sempre. Algumas delas do nosso jeito e a maioria delas do jeito de Deus. Não é? A maioria delas é do jeito dele. Ele diz, eu não vou fazer. Você quer que eu quero? Vou responder. Não vou fazer. Pronto. Deus é Deus e pronto. Então, deixar Deus livre para ser Deus eu acho que é a atitude melhor que nós devemos tomar. Eu vou orar e vou crer que Ele vai fazer porque Ele pode fazer, mas não muda nada se Ele não fizer. Porque a beleza é essa, você continuar sempre alegre, permanecerei com Cristo, sempre alegre. Não é motivo, Deus não fez, eu orei, Deus não fez. Eu vejo gente, irmão, que bravo, porque Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe, Deus levou meu filho, Deus levou não sei meu, era seu mesmo. O que ele levou era seu mesmo? Ou só a convivência que era sua? É dele, ele leva o que ele quer. E pronto. Nós devemos aprender a ver que ele faz tudo certo. Porque muitas coisas, mas aqui tem uma verdade extraordinária aqui. Eu queria acrescentar ela como uma quarta, mas depois eu não vou dar conta dentro das três. Há uma verdade aqui que a gente precisa entender direitinho aqui. Que nessa relação nossa com Deus, muitas coisas que a gente não entende hoje, a gente não entende porque a nossa história, ela se resume ao presente. Só Deus tem o histórico futuro da nossa história. Só Ele, mais ninguém. Então, o que Deus não faz aqui por nós tem a ver com o acolá. Que uma das coisas que eu disse para a menina lá, eu falei, minha filha, já imaginou? Se Deus te ouve, essa criança nasce, quando ela nascer, o médico disse, olha, ele tem um problema encefálico, ele vai vegetar, ele vai ter uns 2 anos de vida de vegetação. Aí você pediu para Deus não curar, aí ele vem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Pensou o seu sofrimento? E você é uma menina nova, que eu vi a fotozinha dela assim, né? Você é uma menina nova, seu marido novo, Deus vai te dar outro filho de novo, esse vai fazer parte da sua lembrança, de uma experiência cristã que você teve, Deus vai te dar uma família linda, maravilhosa, Deus fez tudo certo, e expliquei parte do que eu estou dizendo aqui para vocês, para ela. Pronto. Entender e deixar Deus ser Deus, acabou. Vocês lembram da história dos meninos lá, os colegas de Daniel? Acho que não tem um exemplo mais clássico do que esses de deixar Deus ser Deus porque Ele é Deus. Acho que não tem. Se tiver outro, depois você me passa aí. Lembra da história, né? Os 3 amigos estavam lá, ele e Daniel. Daniel trabalhava na corte, os 3 amigos ali aos redores ali, não é? Mais próximo do palácio, mas não dentro do palácio. E no momento, o Nabucodonosor, vamos ler isso aqui, só para você ver que tem que ser legal. Daniel 3, verso 1, vamos pegar só a parte A, para a gente não estender no texto, para você não perder o raciocínio. Olha o que está dito da parte A, Daniel 3, 3 e 1, meu filho, 3 e 1. 3, verso 1. Olha lá, vamos pegar só a parte A ali, tá? Olha o texto. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Imagem de quê? De que foi a imagem que ele fez? De ouro. Aí tem as dimensões dela aqui, tal. Mas ele só mandou fazer isso por causa de um sonho que ele teve lá no capítulo 2, que Daniel interpretou para ele. Ele teve um sonho, ficou doido, não sabia o que tinha sonhado, e aquele não tirou a paz dele, tirou o sossego dele, e ele convocou os seus mágicos, seus sátrapas, seus auxiliares, para contar para ele qual é o sonho que ele tinha tido e
que significava aquilo. Ele estava apavorado. Aí chamou todo mundo, os mágicos, os magos chegaram e disse: sim, senhor, majestade, pode dizer o sonho. Ele disse: não sei que sonho que é, não. Eu quero saber que sonho que eu sonhei. E depois vocês interpretam para mim. E ele: não, isso aí você está... Não, isso aí não existe entre os mortais. Ninguém adivinha sonho de ninguém, não. Aí alguém disse: olha, tem um dos exilados aqui no palácio que acho que ele sabe esse negócio aí, ó. Vamos falar com ele, né? Chamaram o Daniel. O Danielzinho chegou, o rei. O Daniel pensou que era para interpretar o sonho, né? Ele disse: não, eu quero é que me dê o que sonho que eu tive. Eu não sei que sonho que eu tive, não. Aí ele disse: ó, rei, o que você está pedindo não é para qualquer um. Então dá um prazinho para nós buscar a Deus. Chamou os colegas, foi lá para o palácio, clamaram a Deus, e diz a Bíblia que Deus revelou a Daniel. E Daniel foi traduzido novamente na presença do rei, não é? E aí, volta no capítulo 2, meu filho, 2, e o versículo 31, alguns versos aqui, do 31. Capítulo 2, 31. A Daniel vem interpretar o sonho dele. O Daniel vai dizer o que ele sonhou. Primeira coisa, ele diz: olha, rei, o Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Eu imagino quando ele falou estátua, o rei. Era estátua mesmo. Começou a lembrar, né? Ele disse: pois é, esta que era imensa e de extraordinário resplendor, estava em pé bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. Era uma aparência assustadora, rei. E o rei está com o olho assim que nem piscava. Eu queria estar vendo essa cena, irmão. Eles não tiraram a selfie para mandar, né? Não teve jeito. Olha o 32. Aí o Daniel começa agora, não é, descrever a estátua. A cabeça, olha bem isso aqui agora. A cabeça era de ouro puro. Qual foi a estátua que ele mandou levantar lá no campo de Dura? De ouro. Toda de ouro. O Daniel, quando está interpretando o sonho dele, diz: olha, essa estátua que você viu, rei, era de ouro, era da cabeça de ouro. O peito, os braços eram de prata, o ventre e o quadril de bronze. 33. As pernas eram de ferro, os pés eram em parte barro, em parte ferro. 34. Vai descendo, né? Vai narrando. Quando chega lá no 35, ele diz assim: olha, o ferro, o barro e a prata e o ouro foram despedaçados, porque uma pedra foi cortada, né? Sem mão, e bateu no pé da estátua. Foi cortado, despedaçado ao mesmo instante, se fizeram como palha no verão. O vento os levou e aquilo desapareceu. E o rei está lá, estatalado os olhos. E deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel fez uma descrição rápida ali para ele do fim dos tempos. Né? E ali, daquela situação, ia passar por 4 reinos. O último reino era o de Cristo, que é a pedra. Foi atirada sem mão, bateu embaixo, destruiu tudo, falando do reino, né, eterno de Cristo. E quando o rei ele narrou a história, aí ele veio para interpretar. Ao 36. Este é o sonho e também a sua interpretação. Então, eu vou interpretar para você o que significa isso aí. Imagina, irmão. Você vai saber agora, seu rei. 37. O Senhor, ó rei, que é rei de reis e quem o Deus do céu conferiu reinos e poder e força e glória. 38. Em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse tudo sobre eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Você é essa cabeça de ouro. Aí, no texto seguinte, ele vai descrevendo quem são os demais. Mas eu quero chegar só até aqui, ó. Você é a cabeça de ouro. Como Nabucodonosor, irmão, é o rei, como é que eu falo assim? É o ápice do orgulho humano. Ele falou: cabeça de ouro, vou fazer uma estátua de ouro puro. Que negócio de cabeça? Eu sou cabeça, eu não sou cabeça. Aí já mandou fazer a estátua de ouro. Acredita-se, a Bíblia não diz que essa estátua era dele mesmo, a figura dele. Que o Daniel disse que ele era o cabeça. Então é só a cabeça, então eu vou fazer o resto. E ele fez o resto, botou lá, e os colegas são chamados para adorar. Não é? E aí ele fez essa imagem
que todo mundo adorasse e reconhecesse que ele era o maioral, o déspota, que ele era o soberano de toda a terra. E, de fato, a Babilônia governava o mundo daquela época. E aí, na hora de consagrar a estátua, num lugar chamado Campo de Dura, depois você lê capítulo 2 e 3 de Daniel, com detalhe, para você ver esses detalhezinhos. Todo mundo, na hora que tocou os instrumentos, todo mundo curvou para a estátua. 3 rapazes ficaram de braço cruzado, olhando para a estátua. Não curvaram. O povo olhou, assim, se todo mundo estava curvado, tinha 3 cabas que não tinham curvado. Eles correram e contou ao rei. Rei, tem 3 exilados aí de Jerusalém, desses escravos que você trouxe de lá para cá, que não adorou sua estátua, não. A conversa é essa. Chama eles aqui. Os meninos chegaram lá, sim senhor, seu rei. Fiquei sabendo que vocês não adoraram a minha estátua, que eu mandei levantar no campo de Dura. E por que vocês não adoraram? E aí eles responderam 3, 18, 16 a 18. 3, 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem te responder. Acho que nós estamos perdendo tempo aqui em te dar essas respostas. Mas você quer saber mesmo? Olha o verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E mesmo que não nos livre, fique sabendo, ó rei, que nós não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Viu aqui o que é deixar Deus ser Deus? Deus, nosso Deus, pode nos livrar da fornalha que você vai mandar aquecer e da tua mão, que se eu escapar de lá, você nos pega. Ele pode nos livrar de lá e do Senhor também. E tem mais. Se ele não quiser livrar também, não precisa livrar, não. Eu quero só que você saiba, nós não vamos curvar. Por quê? Porque na mente deles, no coração deles, eles tinham a lei de Deus que dizia: não servirás a outros deuses e nem prostrarás a imagem de escultura. Não vou prostrar. Você pode não matar se quiser. Se Deus quiser, não livra. Se Ele não quiser, não livra. O que Sadraque e Mesaque nos ensina, irmão? Se Deus quiser curar, cura. Se não quiser, não cura. Não é motivo para nós curvar a cabecinha, ficar olhando para a ponta do sapato, aborrecido com Deus, birrento com Deus. Não, nosso Deus é assim. Curar ou não curar não é regra. O que nós temos que aprender é deixar Ele fazer o que Ele quiser. Pronto. E a pergunta é simples. É simples. Deus livrou eles? Sim ou não? Deus livrou eles, sim ou não? Ah, mas impediu deles ir para a fornalha? Não. Pronto. Olha o verso 23 aí. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não foram para a fornalha? Não. Caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Por que eles caíram, irmão? Porque os soldados que foram levar eles, antes de chegar lá, o fogo lambeu eles. E ele soltou os cabos e eles caíram dentro da fornalha. Caiu, o rei foi para lá para ver a cena. Vocês já conhecem a história. E o Nabucodonosor ficou olhando assim e disse: que história é essa? Não, é como 3, tem 4. O que está acontecendo aqui? E aí eles passearam para lá, ficaram passeando dentro da fornalha, para lá e para cá. Disse: esse miserável não morre. Tira para fora, tira para fora. Tirou os miseráveis para fora. Saíram e disse: que vocês não morreram? Você não falou para o Senhor lá que o Deus a que nós servimos poderia nos livrar? Ele permitiu que nós caíssemos lá, mas não deixou nós morrer. Às vezes Deus permite, irmão, você ir para o hospital, passar pela UTI, pela intubação, mas não deixa você morrer se o projeto de Deus para a sua vida é esse. Acabou. Está explicado, simples. Por que Deus não deixou esses rapazes? Honra e glória para Deus. Por que Deus não deixou esses caras dizer, o soldado chegasse lá e não conseguisse empurrar eles para dentro? Por que Deus permitiu que eles fossem para lá? Porque tudo que Deus faz é com projeto, é com propósito, irmãos. Por que Deus não ouviu Jesus de passar pelo que passou? Por causa da nossa salvação, que era muito maior do que isso. Por que Deus não deixou os rapazes cair, deixou eles cair lá na fornalha de fogo ardente, que a Bíblia diz que foi aquecida 7 vezes mais? Por causa do projeto de Deus para aquele tempo, para aquele momento. Olha o versículo 28 e 29. 23, agora o 28 e 29.
Quando Nabucodonosor viu esses rapazes são e soltos, que nem o chapéu deles, nada disso queimou, nada, nem um fio de cabelo deles foram queimados e tosquiados na fornalha 7 vezes mais quente, olha o decreto dele. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É mole? Homem ímpio, um idólatra, megalomaníaco, queria o endeusamento de si mesmo. Quando ele vê o estupendo milagre que Deus realizou, o que ele fez? Ele diz: olha, ninguém que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo para servir e adorar a um Deus que não era Deus, o Deus deles. Olha que coisa extraordinária. Portanto, olha o verso 29. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua, que estava debaixo do comando dele, todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Olha o propósito aí. Olha o propósito do estupendo milagre que Deus realizou. Porque ele tinha um propósito maior para realizar, que era levar Nabucodonosor a reconhecer a sua falha. É bom que se diga, que a gente vai pensar: poxa, mas pastor, Nabucodonosor não é aquele que foi pastar lá no mato para reconhecer que Deus era Deus. É bom que você saiba que esses títulos, Nabucodonosor, eram títulos de governo, como Césares de Roma. Eram títulos, eles tinham nomes, outros nomes. Esse Nabucodonosor aqui, ele se converteu ao ponto de decretar que ninguém ia levantar a mão contra o Deus daqueles rapazes, porque era um Deus que livrava de situações que nenhum outro Deus poderia livrar. Olha que coisa gloriosa. Então, o Deus que livrou o Daniel, os 3 colegas de Daniel, eles não livrou eles da fornalha, mas livrou lá dentro da fornalha. Isso aqui é interessante. Por isso que quando você ora, às vezes, Deus não permite que seja do jeito que você quer, porque Deus tem um jeito dele querer. Curva-se, faz igual Jesus falou, submeta à vontade dele. Continue orando, porque Deus vai responder, se for para responder do seu jeito. Se não, ele vai responder, mas responderá do jeito dele, permitindo o que ele permitir para o propósito que ele quiser alcançar. Isso aqui é glorioso, belo, não é? E depois você pega, por exemplo, o apóstolo São Paulo, ele sempre submetia a Deus, a sua vontade, o querer de Deus. Então, eu imagino que ele, quando orou por Epafrodito, quando ele orou para Erasto, ele orou submetendo a vontade de Deus, porque isso era a prática dele. Era a prática dele. Por exemplo, só uma leitura rápida aqui, Romanos capítulo 1, verso 9 e 10, quando Paulo está tentando fazer uma viagem a Roma, para chegar até lá, olha o que ele submete lá, Romanos 1, 9 e 10. Romanos 1, 9 e 10, Olha o que pode dizer aqui, pois Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Quer dizer, eu estou sempre orando por vocês, os irmãos de Roma. Em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, que jeito? Pela vontade de Deus. Não é a hora que eu quero, não é porque eu posso ir, é se Ele quiser. Segundo a vontade dele, surja uma oportunidade de visitá-lo. E depois o apóstolo São Paulo foi a Roma, inclusive morreu lá. Então Deus queria responder, e respondeu. Você pega, por exemplo, Atos 18, 20 e 21, você vai ver Paulo submetendo também aqui a vontade dele de ir a Éfeso, que foi o que aconteceu exatamente no capítulo 19, olha o 18, 20 e 21. Pediram-lhes que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Né? Pediram que eles ficassem algum tempo, mas Paulo não quis. Eles estavam nessa data em Corinto. Ao 21. Ao se despedir, disse-lhes: se Deus quiser, virei visitá-lo outra vez. E embarcaram e partiram para Éfeso. Isso é tão verdade que depois ele voltou lá
quando ele houve necessidade de fazer a sua segunda epístola, a segunda carta. Então, o apóstolo São Paulo sempre esteve submetendo a sua vontade à vontade de Deus. Sempre. E esse deve ser o nosso modelo. Quando Deus não responde do nosso jeito, irmãos, aumenta a sua atenção só um pouquinho para ouvir isso. Quando Deus não responde do nosso jeito, é porque o melhor jeito é o jeito dele. Quando ele responde do nosso jeito, é porque é o melhor do nosso. Porque não tem um Deus que nos ama mais do que o Deus a que nós servimos. Não tem outro Deus que ama como ele. O amor dele é eterno por nós. Isaías, quando estava chamando a atenção do povo de Israel, Isaías 54, verso 8, olha o que Deus diz para Israel, na boca do profeta Isaías, Isaías 54, 8. Ele diz, olha, no ímpeto de indignação, escondi de vocês a minha face. Eu irei com vocês, vocês me aborreceram demais. Israel foi um povo assim, atolado na idolatria, não é? Especialmente o reino do norte. Ele disse, no ímpeto de indignação, escondi de vocês a minha face, mas por um momento. Eu não dou conta de ficar longe de vocês, aleluia. Eu não dou conta de abandonar vocês, eu não posso abandonar vocês. Por um momento. Ele diz, mas com misericórdias eternas me compadeço de vocês, diz o Senhor, o seu Redentor. Com misericórdias eternas. Então Deus nos ama com misericórdias eternas. Imagina isso, irmão. Essa é a relação de Deus para conosco. O fato dele responder ou não responder não diz respeito à nossa relação com ele, que ele está nos amando menos ou amando mais. Não, não, não. Quando ele respondeu, porque está me amando mais? Não. E quando não respondeu, porque está me amando menos? Não, muito não ainda, mas não ainda. Porque a relação de Deus conosco é de origem eterna, de ordem eterna. A misericórdia dele é eterna. O profeta Jeremias diz que as misericórdias dele é a causa que não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã, as misericórdias do Senhor. Jeremias 3, 20, 23, deixa eu ver se é, Moisés. 3, 20, 23, 3, 23, bota lá se é. Se não for, não muda. Na verdade, não pode... É 2, 23. Capítulo 2. Vê se é o 2, 23. Não for, eu fico devendo. Vou ficar devendo. Não, filho, não é Jeremias, não. É Lamentações. É Lamentações de Jeremias, 2:23. Lamentações de Jeremias. Aí eu acho que é o 3, não é nem o 2. Lamentações 3:23. Lamentações 3:23. Olha aí. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pode passar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E não somos consumidos por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Pensa um negócio desse. Esse é o Deus que nós servimos. Nós precisamos aprender a relacionar com Ele legal. Quando você for orar, você saber que vai acontecer algo extraordinário. Ou Ele respondendo ou não. Fala, Edith. Diz aí, bem alto e bom som. Ó, o que eu faço, eu aprendo. Não é? Legal, obrigado. Depois me ajuda que eu quero fixar ela direitinho aqui para não perder mais. Então, irmãos, aprenda com Jesus a orar. A orar assim, dizendo, Deus, está tudo certo. O que o Senhor fez é o melhor. Fechou. A terceira verdade que eu não vou comentar, vou comentar nela 1 minuto só. Eu devia ter uns 15 ou 20. Mas a terceira verdade que eu queria partilhar com os irmãos aqui é que quando Deus, ouça bem, que eu vou ler um texto e vou terminar. Quando Deus não ouve a nossa oração no sentido de não nos responder, quando Ele faz isso, não é que Ele nos abandonou, nos virou as costas e disse, olha, não vou mexer com isso, e deixa a gente lá batendo, malhando. Não. Quando Ele faz isso, Ele está fazendo outra coisa que talvez você não está percebendo.
Porque lá quando Jesus orou, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Não deixa eu... Como você dissesse, né? Se eu tiver um plano B, usa. Você vê o silêncio de Deus ali. Não tem nada escrito ali. Que Deus disse, olha, meu filho, vamos dar um jeitinho nesse negócio, vamos... Mas quando você olha para Hebreus, capítulo 5, e o versículo de número 7, Hebreus 5 e 7, olha o que está escrito ali. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte. Onde foi isso? No Getsemane. O que aconteceu? Foi o quê? Estou sozinho? Foi, quando ele clamou para livrar da morte, foi o quê? Quem a gente aprende aí, pastor? É que toda vez que você clamar a Deus, Ele te ouve. Às vezes Ele não fala, às vezes Ele não manifesta, mas Ele te ouve. Isso aqui é lindo, você saber que você não está conversando sozinho, não está jogando conversa para fora, você não está ali isolado, ilhado no seu problema, na sua dificuldade. Não, se Ele não está respondendo, Ele está fazendo outra coisa lá por você. Ele te ouve, aleluia, aleluia. E a Bíblia diz, aí quando você olha para o texto de Lucas capítulo 22 e 43, Lucas 22 e 43, diz assim, vamos ficar de pé para você pensar que está acabando? Vamos, depois você sente de novo para a gente marcar o culto doméstico. Para descansar um pouquinho do banco. Estou vendo se você já meio indisposto. Se eu estou aí, irmão, eu queria que continuasse mais uma meia hora aqui, ou mais. Mas não sou você, né? Lucas 22, 43. Na oração do Getsemane. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Ele, Pai, passa de mim esse cálice. Ele não falou nada. Mandou um anjo para ir lá confortar ele. Então, todas as vezes que você tiver numa situação como essa, no seu Getsemane, pode saber que haverá conforto para você. Deus vai te ajudar a passar por o que você está passando. Ele vai botar à sua disposição aquela graça que eu chamo de graça supridora, para ajudar você a lidar com a questão quando ela não for tirada por um propósito maior, que você só vai entender quando a sua história chegar lá. Dia 5 de maio de 1985, minha mãe morreu de acidente automobilístico. 47 anos, não tinha um fio de cabelo branco na cabeça. E eu, na minha ignorância, eu fiquei orando e pedindo a Deus como é que tanta gente boa para morrer não morre. Minha mãe, trabalhadora, mulher honesta, com a ficha de batismo pronta na secretaria para ser batizada, nova convertida. Por que morreu? Eu fiquei lá questionando com Deus. Sabe o que Deus falou? Nada. Mas hoje a história andou e eu sei por que ela morreu. É uma resposta de fórum íntimo, mas eu sei hoje que ela morreu. Para ser bem sincero, eu sei que ela precisava morrer naquele tempo. Hoje a história andou. 1985, velho. Então, muitas coisas que você pede hoje a Deus e Ele não te deu, você vai saber por quê quando a sua história andar, meu irmão. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senta um pouquinho, nós passar o culto doméstico.